Ao vivo. Ei, boa noite, gente. Tudo bem? Meu nome é Alessandra. Vamos aqui, eu e a minha colega Raquel, minha amiga de coração, colega de jornada, para a gente falar dos temas que da nossa mentoria que a gente está fazendo esse ano. E hoje a gente vai falar de merecimento. Mas antes da gente continuar, a Raquelzinha vai falar um oi. Olá, pessoal, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com a Alessandra, também minha amiga do coração. Muito bom a gente estar estudando junto, aprendendo juntas, né? E hoje é um dia especial que nós vamos falar sobre esse tema, merecimento, né? É isso aí, nós estamos aqui, vamos caminhando juntos. Bom, pessoal, então hoje a gente vai falar dessa palavrinha mágica aí, merecimento, que mexe bastante com a gente, porque quando a gente começa nesse processo de jornada de autoconhecimento, quando a gente chega nessa parte, né, a gente percebe que a gente não se vê merecedor de muita coisa na nossa vida. A gente, vou falar por mim, né, pelo menos, nem se sente merecedor de ser filho de Deus, a gente nem se reconhece como filho de Deus, realmente, porque a gente acha que é muita coisa ser filho de Deus, né? Então, já começa daí. E quando a gente vai falar disso, nesse mapa mental aqui, tem aqui essas três palavrinhas, né? Interdependência, a dependência e a intradependência. Independência, interdependência, e eu acho que eu copiei junto. Ficou errado Não está aqui. certo, dependência, interdependência e Interdependência. independência. E aí, o que acontece? Esses três prefixos aí, né, dois no caso, que vem antes da dependência, eles fazem a diferença nessas palavras, né? E tem uma delas aí, no caso, a dependência, ela ferra com a gente, porque muitas vezes a gente se sente na zona de conforto, né, de ter alguém ali com a gente para fazer as coisas pela gente. E muitas vezes a gente acha que a pessoa até tem a obrigação de fazer as coisas para a gente, de tão focado, né, tão zona de conforto que a gente está, de ficar na dependência. E quando você está nessa dependência, você vai devagar, você chega lá, né, mas você tem que ter alguém para caminhar junto com o mesmo objetivo. Não, isso é interdependência. Na dependência, quando você depende, você vira escravo. E isso é muito forte, né? Porque acaba que você não tem vontade própria, você se autolimita, porque você não percebe as capacidades que você tem. E aí você fica aí, às vezes, 20 anos, 30 anos da sua vida nesse estágio de inércia, de passividade. E a interdependência, esse é um caminho bacana, porque você vai acompanhado, né? Você arruma um parzinho, aí você começa caminhando, às vezes tem mais gente junto, e aí aquele negócio do ambiente também contribui para que a gente caminhe, né? Quando a gente tem o mesmo alvo. E aí você vai devagar, mas você chega lá. É certeza que você chega. E quando você se torna independente, aí game over, né? Você é dono do jogo, você pode fazer tudo o que você quiser, tem total liberdade para ir e fazer o que você quiser, você manda e desmanda. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa independência, porque às vezes não, o nosso ego, né, ele pode se sobrepor. E quando ele se sobrepõe, aí a gente fica arrogante, a gente fica orgulhoso, às vezes acha que a gente não precisa de ninguém. E assim, mesmo que a gente tenha independência, a gente precisa dos outros, porque a gente vive em comunidade e a gente precisa de gente para a gente caminhar junto nessa terra, né?
Então, às vezes, se você deixar o ego se sobrepor, você acaba ficando solitário, né? Afastado, as pessoas vão se afastando de você. E isso não é legal. Me faz lembrar muito de uma frase que meu pai dizia, né? Ninguém é uma ilha. E assim, nada ao extremo. Pensando aí, né? Dependência. Também a gente usava muito o ditado, ou é 8 ou é 80. Então, assim, a dependência eu classificaria como um 8 e a independência como um 80. Então, em tudo, a gente tem que buscar o equilíbrio. A dependência acaba sendo vou usar a palavra, uma droga na nossa vida. Por quê? Porque quem depende, como você mesmo disse, quem depende se torna um escravo. E dependência do quê? Né? Vou até adiantar um pouquinho mais, né, do que a gente está conversando. Dependência seria dependência do quê? Quando a gente tem só um amigo, quando a gente tem dependência dos pais, do pai, da mãe, seja dependência financeira, dependência emocional, quando a gente depende de só uma renda na vida da gente, tem gente que tem dependência sexual, né? Dependência de comida, tem gente que tem dependência de droga, de tóxico, né? Dependência de gastar. Então, existem vários tipos de dependência. E é Dependência emocional, né? Dependência emocional é grave. E assim você fica preso. Pessoa que é dependente, ela é presa a alguma coisa. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso não é legal, né? E aí vem a outra extremidade que você falou muito bem agora, que é a questão da independência, que também assim a gente corre o risco, aí a pessoa fala assim: eu não preciso de ninguém, eu consigo fazer sozinho. Às vezes pode conseguir mesmo, com certeza. Tem gente que chega a um ponto assim de que às vezes. Mas isso é tão perigoso, porque a gente, se chegar nesse ponto que não precisa de ninguém para fazer as coisas, a gente com certeza vai, igual como você disse, vai afastando e não vai tendo convivência, né? Se acha melhor do que os outros. E se a gente pensar, mais uma vez aqui, eu vou lembrar do que meu pai falava: minha filha, ninguém é uma ilha. Então, assim, para a gente comer o pão de manhã, esse pão, como que ele veio chegar na nossa mesa, né? Desde quando ele se iniciou, desde que se plantou a sementinha lá, plantou o trigo, e aí teve que cuidar disso para ele nascer, depois colher, né? Tratar, limpar, colocar num caminhão e vender para um supermercado, supermercado vendeu para a padaria confeccionou o pão, né? E passa por vários processos até chegar na mesa da gente, passou por muitas mãos. Então nunca a gente é sozinho. E Deus nos colocou no mundo para conviver uns com os outros, né? Então nem 8, nem 80, vamos pensar aí no melhor caminho, que, como é dito aí, né, a gente vai um pouco mais devagar, mas a gente vai chegar com certeza. Então, em tudo na vida da gente, a importância do equilíbrio, né? Isso é muito importante. Exatamente, Raquel. Muito bacana essa analogia sua aí do alimento. E aí, gente, continuando, a gente fala aqui das conexões, né, e transbordo, que vão fazer a gente ficar milionário. O clube que a gente está chama Clube do Milhão, então aqui por isso que a gente sempre está falando, está relacionado aqui a dinheiro, né, a milhão, porque a proposta é para que se faça 1 milhão. E quando a gente fala de conexão e transbordo, é muito importante. Por quê? Quando você conhece mais pessoas, você vai ampliando o seu networking e, logicamente, o seu conhecimento também, né? E quando a gente aprende alguma coisa, é muito importante que, para que a gente reforce isso na nossa mente, a gente transborde. Então, essas palavras também vocês vão ouvir muito aqui, nessas nossas lives que a gente vai falar para compartilhar desses temas: transbordo, prosperidade, riqueza, né? E muitas das pessoas podem falar assim: mas ficar milionário, que ilusão, que isso e aquilo, né?
Se a gente for pensar hoje em dia, ficar milionário nem é tão difícil assim. Foi o tempo que 1 milhão era aquele negócio longe, distante, né? Hoje em dia já está uma coisa assim, mais tranquila de se ter. Mas a minha proposta da Raquel nessa mentoria de realmente da gente estar aprendendo aquilo que a gente não sabe, porque infelizmente educação financeira a gente não aprende na escola. A gente não tem uma mente abundante, a gente não tem uma mente próspera, infelizmente. A gente vive numa sociedade que tem muito bloqueio de escassez, principalmente na classe que a gente trabalha, a educação, eu acho que é uma classe que tem assim um grau de escassez muito forte, né? Porque todo mundo só vive na reclamação, ninguém olha para o que se tem de bom, então fica olhando só para a falta. E a gente tem muita abundância, muita riqueza no trabalho que a gente faz. Então, assim, é muito, muito importante a gente pensar. E às vezes a gente fala assim, mas eu não quero ficar milionário. Eu falo, o dinheiro ele é muito bom porque ele traz liberdade para a gente, né? É muito bom você ter a liberdade de ir no restaurante, comer o que você gosta, sem olhar o preço no cardápio. É muito bom você entrar numa loja, olhar uma roupa e falar, gostei desse vestido, vou comprar, sem olhar o preço. O sapato, né? A sua família quer viajar, vamos comprar passagem, vamos viajar. Isso é liberdade financeira, né? Você ficar ali contando o salário do mês, esperando ansiosamente chegar o dia de receber, porque o dinheiro já acabou, né? Esse contexto aí que eu já passei por isso, confesso, hoje, graças a Deus, eu estou bem melhor, minha mente já expandiu um pouco nesse sentido. E se a gente for observar, eu sempre uso isso como referência, né? Se só a gente observar a natureza ela tem abundância de tudo. E Deus, quando Ele nos criou, né, na Bíblia está escrito que Ele já nos deu tudo. É só a gente acessar. Só que as crenças, né, durante aí o nosso percurso evolutivo, foi limitando a gente, achando a falta de merecimento, né, que é um bloqueio muito forte, uma crença forte, que faz achar que você não merece, que é só o fulano que merece. E se a gente for olhar, a gente tem, como se diz, mesmo sem merecer, a gente vai falar disso mais à frente, que é no caso de você não se achar merecedor, você usar do favor de Deus, né? E se a gente for observar, a gente vive debaixo da graça e do favor de Deus. A gente tem o sol, a gente tem o ar, a gente tem a natureza, a gente tem água e abundância. Nada dessas coisas a gente pediu para Deus e Ele já deu aí para a gente em abundância. Já pensou se a gente tivesse que comprar ar, comprar aí a luz solar, né? Isso, sim, é desde sempre. Desde que Deus criou o mundo, é assim. Se a gente for lembrar da história lá do povo de Israel que saiu do Egito, né, liderado por Moisés, quando eles ficaram no deserto lá, peregrinando aqueles 40 anos, Deus dava o maná para eles todo dia, para o dia, o necessário para todo mundo se fartar. E pedia para não guardar. Aí lá já começou o sentimento de escassez, brabo. Por quê? O povo não obedeceu, guardou no saco. Aí o que aconteceu? Apodreceu. Aí, né, não acreditaram, né, que no outro dia Deus vinha para dar de novo, né, na necessidade adequada de todo mundo. Ele colocou sobre eles uma nuvem para que eles andassem durante o dia, não se queimassem, né, a pele deles não queimasse, não estatalasse debaixo do sol lá no deserto. Então, lá mesmo já começou a tal da escassez, né? Com o povo guardando maná no saco, achando que no outro dia Deus ia prover. Então, Falta de confiança, né? Então, assim, a gente já vê essa crença de escassez lá desde o início da Bíblia. Ela está lá muito forte. E o que significa, né, a palavra merecimento? Né? Ela significa você ser digno de alguma coisa. E isso, dignidade, a gente associa muito
a pessoas que a gente acha que estão acima da gente hierarquicamente falando. Se a gente, por exemplo, for falar vamos lembrar também dos tempos antigos, né, da época da monarquia, os reis, né? Só os reis que eram dignos, né, de terem lá a riqueza, de serem servidos. Então, assim, se a gente for olhar o processo, realmente, a gente está muito arraigado na gente esse sentimento de não merecimento. Mas, por outro lado, é muito fácil da gente acessar isso. E como que a gente acessa? Me sentindo digno da filiação nossa natural. É simples assim. É nosso direito por sermos herdeiros de Deus, né? Pensa, né? Deus que criou esse mundo, essa abundância, esse universo perfeito, de tudo que há, e a gente é filho herdeiro e a gente fica aí mendigando. Literalmente, a gente fica mendigando as coisas. Né? E falando sobre merecimento aí, né, tem uma parte que fala: o homem e o rio se encontram uma vez só e o encontro é único, né? Então o agora ele é único. E eu mereço tudo aquilo em que eu for consistente e constante, né? É uma fala muito interessante. E a gente lembrar que a gente merece aquilo que a gente plantou. Então a gente tem que fazer por onde, né? E a nossa dignidade, né, a dignidade de quem planta, é colher aquilo que ele plantou. Às vezes a gente pensa assim, foi sorte, né? A pessoa conseguiu algo, né? Está se destacando, foi sorte. Mas não é. Nenhum bônus vem sem ônus, né? E a gente tem que lembrar muito disso. E tem uma frase também que eu acho muito interessante. Quem são os últimos? Os últimos são, com certeza, melhores do que aqueles que desistiram. É uma frase interessante, né? Que a gente às vezes assim, eu vou chegar, eu não vou não, né? Porque eu vou perder, então vou ficar em último lugar. Ainda assim, se você fez, se você se esforçou, você plantou, se você fez por onde, mesmo que você chegue muito no final, ainda assim você é um vencedor, porque você foi à luta e você não ficou parado esperando, né? Dura é quem nem foi, quem desistiu antes de começar. Então, quem caminhou está à frente e já é um vencedor. Isso é muito forte, eu acho muito forte. E ainda falando sobre o nosso merecimento, isso tudo está atrelado, agregado à questão da aprendizagem, né, Alessandra? O quanto é importante, né, a gente nunca parar de aprender, que tem gente que se acha pronto e acabado. Eu já estudei o que tinha que estudar, eu já me formei, eu já estou no meu trabalho e acabou a vida. Não é assim, né? A gente é um ser em construção e sempre a gente está ali para aprender. A gente não pode esquecer que o aprendizado é constante e é para a eternidade. A gente não está pronto e acabado. E falando, né? Então, nosso tamanho é o tamanho que a gente da nossa aprendizagem. Quanto mais a gente aprende, mais a gente cresce. Então, o nosso tamanho é o quê? É o tanto de conhecimento que a gente consegue colocar para dentro. E o tanto de energia que a gente consegue colocar para dentro de nós, o tanto de conexões que a gente faz, o tanto de confiança que nós temos em nós mesmos e o tanto de resultado da que a gente já bateu. Então, é tudo conforme você vai fazendo, conforme você planta, você colhe. E ainda falando sobre aprendizagem, lembrar aqui que o Código de Salomão, né? Salomão foi um dos homens mais sábios da terra e como que se deu isso, né? Primeiro que ele era filho de um rei e na época, como a gente sabe, né? Quem tinha mais posses na época vivia para estudar, vivia para aprendizagem. Então ele tinha muito tempo para isso, mas ainda não satisfeito com toda a oportunidade que ele tinha, o que ele fez? E é uma coisa que a gente tem que entender para trazer para a vida da gente também. Então, o que Salomão fez? Ele chamou 24 sábios, 2 sábios de cada tribo de Israel, e sentou com eles e pediu, né? Me ensine tudo que vocês sabem.
Então, assim, ele foi atrás do código, né? Dos códigos que cada um sabia. Numa tribo tinha duas pessoas que sabiam muito sobre alimentação. Então, me fala, como que é que vocês fazem isso? E ele foi aprendendo, né? Ele foi aprendendo com, né, quem era sábio de cada uma das tribos. Outra tribo sabia a arte da guerra, e aí ele pediu para falar, né, discorrer sobre o que eles sabiam. Então, assim, ele fez. De cada das 12 tribos vieram os dois mais sábios de cada tribo, ele sentou com esse grupo e, digamos que ele copiou o código desses 24 sábios e instalou dentro dele. E isso ajudou ele a acabar com a dependência do conhecimento. Ele deve ter dado um boom na vida dele, né? Porque ele já era sábio. E aí ele de tão sábio que era, ele falou: eu tenho que aprender com outro também. E ele buscou da sabedoria dos mais sábios de cada tribo. E isso fez ele ficar mais sábio ainda. Inclusive, e aí ele passava a olhar as coisas, uma das passagens que eu acho interessante, né, com todo aquele conhecimento que ele teve, que ele foi adquirindo, ele olhava para uma formiguinha, e da formiguinha ele tirava lição, ele tirava o código, né? Olhava para uma águia, também tirava o código, tirava a aprendizagem daquilo. E com a formiga, por exemplo, via a formiguinha andando, né? Que aprendizado que eu vou tirar disso, dessas formiguinhas carregando folha, como é que fala? Aquela trilha de formiguinhas caminhando. E aí ele escreve, está na Bíblia, né? Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, que ele via que elas acumulavam o alimento durante o verão, que no inverno não podia sair, e elas conseguiam passar o inverno todo, né? Porque tinha estocado o alimento. Então, em tudo ele via aprendizado. E é uma coisa que nós temos que tomar para nós mesmos, né? A necessidade de nós não podemos parar de aprender nunca. Então, é um aprendizado que a Bíblia traz para a gente, né, Alessandra? Acaba que ele fez o que a gente falou ali no início, né? Ele adquiriu conhecimento, e aí ele pegou o conhecimento que ele aprendeu com esses 12 sábios, né? No caso foram 24, que eram 12 tribos, e ele começou a trazer esse conhecimento dele, aplicar no dia a dia dele, né? Que seria, aí ele começou a ter os códigos, a ver sabedoria em tudo que ele via, e começou a transbordar através da escritura do livro de Provérbios, né? Que é um livro da sabedoria da Bíblia, né? Muito interessante. E Salomão fez isso por quê? Para ele não ficar dependente da sabedoria dos sábios, né? Porque até então ele não tinha esse conhecimento, né? Então aí ele falou: opa, eu não posso ficar dependente, né, só da sabedoria deles, eu também tenho que saber aprender as coisas para eu poder fazer as coisas também do meu jeito. Então, aí vai um drive muito importante da dependência. E quando a Raquel falou disso ainda, né, que a gente associou novamente, voltamos lá na dependência, quando a Raquel falou a questão da gente ser dependente de uma só coisa na vida. Então, você só ter uma fonte de renda, você só ter um amigo, você só ter uma... O que mais, Raquelzinha? Que eu não estou lembrando aqui agora. Que ele fala. Dependente. Fala da questão da religiosidade também. Verdade. E do conhecimento, né? Você Um ser conhecimento, formado em uma só um coisa, conhecimento. né? Tipo, a gente aqui, a gente formou nossa formação em pedagogia, mas a gente tem conhecimento em várias áreas. A gente não é refém só do nosso curso de formação, né? Então, eu chamaria de ter uma formação para a vida, né? Porque a gente tem, no mínimo, aí 12 áreas da vida da gente para a gente poder equilibrar as 12, né? Então, é isso, é não ficar dependente somente de uma coisa. A gente tem que adquirir sabedoria, né? E como que a gente adquire sabedoria? Através do conhecimento. Conhecimento, ele vai romper as barreiras. Pode falar.
Eu queria ver que. Ah, tá aqui, achei. Só quero ver o nome de um autor que eu queria aproveitar a oportunidade, falando em conhecimento sobre a nossa necessidade de aprender sempre, né? Eu queria deixar uma sugestão de um livro chamado Bases para a Sua Conduta. É um livro que vai falar. Bom, deixa eu contar um pouquinho só da experiência, né, com esse livro. O autor é chamado Carlos Bernardo González Pecoche, e é um livro de logosofia. Ele escreveu vários livros e ele escrevia cartas para o filho. E ele morre, né? Passa um tempo, ele morre. E como ele escreveu cartas para o filho, muitas cartas no decorrer da vida, e eram muito ricas, né? Essas conversas que eles tinham um com o outro, eles transformaram as cartas que foi enviada para o filho num livro que se deu, né, com esse título aí, Bases para a Sua Conduta. É fininho o livro, mas muito interessante. E um dos conselhos que o pai dá para o filho é que a gente não pode se ater a um conhecimento só, que a gente tem que aprender de tudo, das coisas mais variadas possíveis, de trocar uma lâmpada, de trocar um botijão de gás, de plantar uma semente, de fazer uma comida, de limpar a casa. Então, assim, às vezes a gente ainda, né, conhece pessoas, não, eu sou homem, eu não vou fazer comida, eu não vou arrumar casa, mas então é de tudo. Quanto mais a gente aprende, mais a gente não depende. Então, Exatamente. é uma sugestão aí que a gente gostaria de passar para vocês, né? Que é um livro muito bom mesmo. É verdade, quem aprende não depende. E falando ainda, agora a gente está falando da dependência, né, da questão do não merecimento, né, que eu falei, da gente usar do favor de Deus, quando a gente, tá bom, ok, eu não me sinto merecedor, mas você tem a graça do mesmo jeito, né, porque Deus faz, o chão está aí para o ímpio e para o iníquo, para todo mundo, né, a chuva cai sobre o bom e sobre o mal. Deus não faz distinção da gente, né? Nós todos somos filhos para Ele. Então, se eu não mereço, eu acho que eu não mereço, então eu vou pelo favor, pela graça, pela bondade, pela misericórdia dele, que é infinita, né? E ela está aí diuturnamente, né, presente para a gente. Às vezes a gente não percebe, mas ela está aí, essas bênçãos espirituais. Então, você tem que caminhar, porque, como está escrito aqui, né, a sorte ela não faz nada sozinha. Às vezes acontece alguma coisa com a pessoa e fala, foi sorte, tá, mas para ser sorte, para ela estar, você está andando na rua, você vê uma carteira no chão, acha um dinheiro no chão, beleza, foi sorte? Foi, mas se você não estivesse caminhando ali naquele lugar, você não teria tido a sorte, né, de achar aquele dinheiro. Né? E como a Raquel tinha falado antes, a questão do ônus e do bônus, né? Foi sorte sua, bônus para você e ônus para quem perdeu, né? Então, na vida sempre tem os dois lados, né? Que a gente falou na palestra anterior. Sempre o princípio da dualidade ele está presente em tudo, né? E os drives que a gente chama aqui que são aquelas frases, né, prontas do seu cérebro para você combater alguma coisa, às vezes alguma crença limitante que você tem, eu anotei aqui, que é eu mereço aquilo que plantei, então se eu planto semente boa, eu vou ter uma colheita boa, farta. Se eu não planto semente boa, a colheita vem do mesmo jeito. Eu, querendo ou não, posso abandonar, mas ela vem. Né? A Raquel já falou disso, da questão do agora, né, da gente ter muita presença, né, no agora, porque o amanhã não existe, o amanhã é resultado do que eu faço agora. O que passou, passou e não tem jeito de eu mudar, tem jeito de eu fazer diferente a partir de agora. Então, isso de ficar no agora é muito importante, da gente ter consciência realmente de tudo que se está passando, das suas emoções, de como você percebe tudo que acontece no seu entorno. E tem acontecendo muita coisa. Se a gente parar para prestar atenção, acontece muita coisa ao nosso redor. E
para entrar em movimento, né? Porque a vida, a Terra, embora a gente ache que ela está parada, ela está no movimento de rotação contínuo dela. Ela não para. Nada nesse universo é estático. Tudo sempre está em movimento. E a gente também tem que estar sempre em movimento. O meu canal chama Educação em Movimento. Olha só. É. Muito legal. Mas foi pensando nisso mesmo, né? Da questão da gente movimentar sempre. A gente tem E que. outra Pode coisa falar. interessante é assim, é realmente não ligar com o que as pessoas acham, né? Eu acho isso de você, eu acho aquilo, você meio que quase que não, você não merece. Então, assim, se você deixar de se importar com o que as pessoas acham, né? Não tem como a pessoa se sentir plena, não existe como a pessoa se sentir plena se ela for dependente, se numa relação ela for dependente, né? For dependente, se no casamento ela for dependente, a mulher dependente do marido, ou o marido dependente da esposa, como que existe plenitude numa relação de dependência? Como que existe plenitude se existir uma relação de dependência numa amizade? Eu não vou num lugar se você não for, eu não faço se você não fizer. Então, assim, a gente não pode depender do outro, né? Nem isso, nem na sociedade, nem numa parceria qualquer que seja, até num network, você não pode ser dependente de maneira alguma. Então, é realmente fazer o que você, se você está no caminho, é fazer aquilo no que você acredita. E usando aqui a fala do Pablo, né, é reinar, é saber reinar, né? Se você está no caminho, se você está conectado com Deus, é assumir o governo daquilo para o que você veio. E aí isso vai te trazer a plenitude, né? E te tirar dessa parte da dependência de qualquer coisa ou de qualquer pessoa que seja. Então a gente precisa se libertar mesmo para que a gente possa ser pleno, né? E ser merecedor. Se sentir realmente merecedor, né? Uhum. Eu me lembro que quando eu comecei nessa jornada, porque para a gente fazer mudança de crença no cérebro da gente, né? A gente vai por reprogramação mental, né? Que se chama. E aí a gente tem vários tipos de reprogramação e também a gente tem a questão das afirmações, né? E porque já está aí comprovado, a ciência fala que tudo que a gente fala, as nossas falas e emoções, aliadas aos nossos pensamentos, criam a nossa realidade. Então, a gente prestar muita atenção no que a gente fala, porque a palavra ela é criadora. Na Bíblia fala, né? No início era o verbo, e o verbo era Deus, e nananã. Então, tudo que Deus criou foi através da palavra, né? E então a palavra ela tem muito poder. Então, você falar afirmações positivas para você, né? Eu sou merecedora, eu mereço o melhor aqui e agora, eu mereço tudo de bom que existe. Né? Você falar para você isso, eu mereço, né? E se você achar que você não merece, usa do favor de Deus, porque ele está aí, você enxergando nele ou não, aceitando ou não, ele está aí, né? Uhum. Bem, bem presente na nossa vida. E a nossa tarefa, né, desse tema é fazer a lista de pelo menos 12 coisas, né, que você acha que você é dependente. Raquel trouxe no início aí os exemplos, que às vezes a gente acha que é a dependência só de que a gente está mais acostumado a ver aí, né, na sociedade, dependência de droga, de cigarro, de bebida, mas tem outros tipos de dependência também, e às vezes essas são mais silenciosas e mais maléficas para a gente do que as outras, né? Ou tão quanto as outras também, né? Você ser dependente emocional, dependente do marido. Quando a gente fala de dependência do marido, da esposa, não é só a dependência financeira, né, Raquel? Dependência Aqui emocional. entra a dependência emocional também, que
é uma coisa muito que está muito presente hoje em dia na sociedade, né? A gente vê muitos relacionamentos tóxicos, onde não se tem respeito, não tem cumplicidade, mas aí as pessoas ficam juntas ali, se jogando flecha uma na outra, né? Se destruindo. Dependência sexual também, né? Dependência No sexual, relacionamento a dois, existe a dependência sexual também. existe. Então, A questão do assim, trabalho, pensar aqui que a fonte de renda, voltando à questão de ter só uma fonte de renda, se você só tem uma fonte de renda, você não tem nada, porque a qualquer momento a gente pode não tê-la, né? Mesmo que seja, digamos, um serviço estável, uma fonte de renda é não ter nada. não tem nada. Quando você tem um, você não tem nenhum. Já tem o ditado: se você tem 3 filhos, você só tem 2. Se você tem 2, você tem um. Se você tem um, você não tem nenhum. E é Exatamente. mais ou menos isso mesmo, né? Então, se vocês quiserem, né, fazer essa tarefa, né, fazer essa autoanálise, listar, e aí, tá, beleza, fiz a minha lista de dependência, e aí, o que eu vou fazer? Né? Trocar. A gente fala que a gente tem que trocar essas dependências. No caso de dependência de cigarro, de droga, de bebida, ele fala que isso é dependência química. Então, você faz ali uma negociação, você troca isso por outra coisa. Você gosta Por de algo fazer. saudável. Por algo saudável, lógico. Né? E aí, a tarefinha aí é essa. Esse é mais um caminho, né, de limpeza do nosso terreno para a construção aí da nossa mente, uma mente forte, uma mente próspera, né, uma mentalidade de riqueza. Né? Então, esse segundo tema faz parte da limpeza do terreno, que a gente falou no primeiro vídeo, né, da preparação do terreno para a gente poder construir essa mentalidade de riqueza, né? Porque a riqueza começa na mente, como a gente falou também no vídeo anterior. É isso aí. Então, meus queridos, por hoje a gente finaliza aqui. A gente volta amanhã, Raquel, ou sábado? Amanhã, o sábado, a gente já agenda. A gente vai trazer o próximo tema, que é surpresa. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois. Se fizer sentido para vocês, vocês curtem, compartilham. Vai estar disponível, está disponível aqui no meu canal e vai estar disponível também no canal da Raquel, que é o Consulte Educa. Tá? Então, vocês vão lá, já sabem aquele negocinho, né? Se inscreve no canal, curte e compartilha. Tá bom? Desejamos aí Esperamos vocês para o próximo, né? próximo, com a tarefa feita, né? Deixe os comentários aqui o que vocês acharam e a gente agradece de coração. Muito obrigada, um abraço a todos. Um abraço, gente.